Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo? Pode deixar já o seu like aí, compartilhe depois se esse vídeo fizer sentido para você e vamos levar esperança, porque é para isso que estamos aqui. Hoje o tema é algo que afeta todos nós, né? Quem nunca julgou ou quem nunca foi julgado que atire a primeira pedra. A gente está o tempo todo, né, vivendo nesse tempo de julgamento. Coisas muitas vezes que são simples, mas que julgam, ou até que as pessoas cometem e a gente fica julgando e pré-julgando. Só que isso tem impactado muito, né? Muitas pessoas acabam até entrando em depressão, tendo problemas emocionais por conta do julgamento das outras pessoas, porque levam muito em consideração a opinião dos outros e acabam se retraindo e muitas vezes perdendo até a esperança, né, de conviver em uma sociedade. Eu não tô sendo nem um pouco exagerada. Realmente, existem pessoas que são bem mais sensíveis ao julgamento dos outros. Porém, nós vamos falar aqui de nós, né, de como que a gente pode enfrentar isso, como que a gente pode ter uma visão diferente e aprender a melhorar se a gente vive nessa questão do julgamento dos outros, até por muitas vezes dar uma opinião para alguém. Por exemplo, eu preciso dar a minha opinião pro meu filho, por exemplo, que tá vivendo num relacionamento abusivo. E eu vivo num relacionamento abusivo. Como que a gente vai dar, né, a nossa opinião e julgar o relacionamento do outro se eu não acabo não decidindo sobre as coisas da minha vida, se eu não tenho um bom testemunho sobre aquilo. Então a gente muitas vezes quer que o outro tenha a coragem de fazer, sendo que a gente mesmo não tem coragem para fazer. A gente acaba também julgando o outro por isso. Existem diversos tipos de julgamento. Eu estou citando aqui apenas um. Mas a história que eu quero contar pra gente hoje, pra gente conseguir compreender essa questão e selar isso com algo interessante, é sobre a Maria, quando ela teve um encontro com Jesus. Simão fez uma janta na casa dele e convidou Jesus para participar. E lá chegou a Maria. Porém, a Maria era uma prostituta na época. E ela decidiu ir nessa janta porque era aberta ao público. E ela quis fazer algo bonito para Jesus, quis fazer um agrado. Então ela quebrou um vidro de perfume, colocou os pés de Jesus numa bacia e lavou os pés de Jesus. E nesse momento ela quis agradecer Jesus, porque deu a oportunidade de vida nova a ela, porque os pecados dela tinham sido perdoados. E naquela atitude de quebrar o vidro, de lavar os pés dele com o seu perfume, era um perfume que custou a ela 300 dias de trabalho. Então era algo que era muito valioso para ela. Ela viveu 300 dias trabalhando para comprar um vidro de perfume, e o qual ela utilizou para lavar os pés de Cristo. Só que ali muitas pessoas conheciam ela. E muitas pessoas não sabiam que ela já tinha sido perdoada e que ela já tinha tido um encontro com Deus. E o próprio Simão, que era o anfitrião da casa, ele pensou para ele, né, se Jesus mesmo fosse um profeta, ele acabaria percebendo que aquela mulher era uma prostituta. Então ele entenderia que ela não era digna de lavar os pés dele. Então Jesus, como conhece todas as coisas e sabe o que nós pensamos, ele sabia que Simão estava ali com aqueles questionamentos. Então ele chamou Simão e conversou com ele e contou para ele uma história que fizesse com que apenas ele ali refletisse e entendesse o que ele estava querendo dizer. Jesus podia naquele momento ter falado muitas verdades para Simão, ter falado publicamente sobre os pecados dele. Mas Jesus não fez isso, porque ele não é um Deus que nos joga na cara os nossos pecados. Ele fala com amor. E nesse contexto todo,
Simão entendeu que ele também tem os pecados dele e que ele não deveria estar julgando a atitude da Maria. E ali nessa questão da Maria, nós podemos aprender 4 coisas. O primeiro aprendizado, que no momento que ela escolhe aquele perfume para limpar os pés de Jesus, ela está mostrando gratidão a Jesus por ter dado uma nova oportunidade para a vida dela. Então ela é grata, ela tem um coração grato e que nós possamos ter esse coração. Um coração agradecido é tudo que Deus se alegra. A próxima questão é a questão de enxugar os cabelos. Ela não levou toalha para secar os pés de Cristo. Ela simplesmente pegou o perfume, o vaso e foi lá. E nessa relação de secar os cabelos dela, de secar os pés de Jesus com os cabelos dela, mostra que ela tem intimidade com Deus. Ela tem Jesus como um amigo verdadeiro. Porque na época, as mulheres não soltavam os cabelos, era algo muito íntimo. Elas soltavam os cabelos somente quando estavam na presença do marido. E ali ela soltou os cabelos para secar os pés de Jesus, que mostra que ela tem intimidade com Deus. O terceiro aprendizado, ela beijava os pés de Jesus. E beijar na época era uma atitude de que estava mostrando que a pessoa era bem-vinda naquele lugar. Então ali naquele momento ela beijava e ao mesmo tempo ela falava: você é bem-vindo na minha casa, você é bem-vindo na minha vida, seja bem-vindo, Jesus, eu quero estar sempre contigo nessa minha nova vida, nessa nova oportunidade que o Senhor está me dando. E o quarto ensinamento, que o unguento, que era esse perfume que ela usava para lavar os pés de Jesus, ele era muito importante para ela, porque como eu disse, ela tinha trabalhado 300 dias para conseguir comprá-lo. Então o que ela nos mostra e nos ensina? Que Deus merece o nosso melhor. Ela deu o melhor que ela tinha. Ela lavou o pé dele com o melhor que ela tinha. Então, aqui mostra que nós devemos ser gratos a Deus, que nós devemos ter intimidade com Ele, que nós devemos dizer que Ele é bem-vindo na nossa vida e que a gente tem que dar o nosso melhor para Ele. E o nosso melhor para Ele também conta nós não julgarmos as pessoas. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Eu sei porque eu vivo isso. Mas a gente precisa se vigiar, se policiar, para que a gente não venha cometer tantos julgamentos, tantas coisas, acusando, falando mal das pessoas, porque todos nós pecamos, todos nós erramos. Só que Jesus, ele nos ensina nessa história, é que ele fala a verdade, mas com amor. Ele poderia ter feito ali sim com Simão, ter falado tudo que ele sabia de Simão, porque ele sabe todas as coisas que nós fazemos, mas ele não usa isso para ele se sentir melhor. E muitas vezes nós estamos usando o pecado do outro para que a gente se sinta melhor. Só que uma coisa é certa, o pecado do outro é pecado igual ao nosso, porém ele é diferente, porque eu peco numa área e ele peca na outra, mas todos pecamos. Muitas vezes a gente julga o pecado do outro porque ele é diferente do nosso, mas ele é pecado também, e nós pecamos. Então que a gente venha a compreender que não é falando para as pessoas os erros que elas cometem, jogando na cara delas, sendo mal, que a gente vai ter os nossos pecados diminuídos. Ou então que a gente vai ter os nossos pecados perdoados. Ou porque a gente acha que o pecado do outro é muito pior. Porque alguém matou alguém, o pecado dela é muito pior do que o meu. Que roubei algum objeto de algum lugar. Não, tudo é errado. Para Deus não existe pecado grande ou pecado pequeno, todos são pecados. Então que a gente possa compreender através dessa história
que a gente deve cuidar da nossa vida, fazer as coisas certas, sermos gratos a Deus pelo que Ele nos dá, termos intimidade com Ele para reconhecer as nossas falhas e pedir perdão pelos nossos erros e ajudar as pessoas que estão precisando. Eu sempre penso assim, ó, eu não quero julgar, eu quero ajudar. São palavras bem parecidas, mas que a gente venha ajudar aos outros, para que a gente leve essas pessoas para o céu, para que a gente edifique essas pessoas e nos edifique também, que a nossa vida também seja um testemunho vivo de que nós estamos aqui para ajudar e não para julgar. O verso bíblico que eu trago hoje pra gente está lá em Efésios, no capítulo 6, verso 14, que diz assim: Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça, que nós possamos ser justos, que nós sejamos verdadeiros e que Deus esteja nos mostrando e nos capacitando. Basta a gente pedir a Ele. Eis que estou à porta e bato, e quem abrir, eu cearei com ele. Que Deus esteja com você e comigo, e que a gente aprenda a amar uns aos outros. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, e esse canal é uma bênção de Deus para mim e para você. Até o próximo vídeo.